Vamos falar de 1 Coríntios 14:34, Beth? Vamos embora. Hein, Rúbia? Meu 1 Deus. Coríntios 1 Coríntios. 14:34. Let's go. Essa é de surpresa? Pode ler? Pode ler. Pode ler enquanto eu acho aqui. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Isso aqui tem todo um contexto muito especial, né? Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então a mulher não pode falar na igreja. Nesse contexto ela não podia. Tem que perguntar pro marido em casa. Sim, nesse contexto ela tinha que perguntar para ele em casa. Mas e hoje em dia? Hoje em dia não. E se ela fosse solteira? Oi? Se ela fosse solteira, não Tinha pai, tinha irmãos, né? tinha que falar com uma autoridade de homem em casa. Exatamente. Yes. Exatamente. A questão aqui, o contexto aqui dessa época aqui, nesse sentido aqui, o que acontecia? Tinha cultos, a igreja estava chegando na Grécia em muitos lugares. E o que acontecia? Aqui, especialmente em Corinto, né, que era uma cidade grega. Megalópole. Sim. Né? Era uma cidade gigante. Nessa cidade tinha muitos templos, irmãos. Templos a deuses pagãos. A Dionísio, a Afrodite. Né? E nesses templos, o que acontecia? Eles faziam oferendas aos deuses deles lá de cultos de sexo. Eles praticavam sexo oferecendo a esses deuses. E tinham as prostitutas que ficavam na porta desses templos. E elas ouviram a palavra de Deus também. E começaram a frequentar o templo, a sinagoga daquela época. E o que aconteceu? As mulheres hebraicas, as que se cobriam, né, que tinham cabelos compridos e tudo mais, começaram a discutir com elas. Tem dois contextos aí. Elas queriam falar também. Como elas eram, como que chama? Quando a pessoa presta culto, como que é? Ela é sacerdotisa? Elas eram sacerdotisas daquele tempo. Elas acharam que elas teriam esse direito dentro da sinagoga. Né? Então, Paulo, sabiamente, cortou os dois lados da moeda, tanto as hebreias quanto as gregas que estavam se convertendo, que eram novas convertidas. E certo? aí entra também o contexto do véu. O véu, exatamente. Por quê? Que é em Tanto Coríntios da fala 11 que fala, quanto do véu. que fala sobre cobrir a cabeça. Né? Por quê? Porque as prostitutas, elas raspavam a cabeça. Era o que identificava elas como prostitutas e como sacerdotisas desses templos. Da deusa Diana, do deus Dionísio. Sim. Que é o Baco, né? O deus do vinho, lá, aquela Sim, coisa toda. das Então, o que bebedices. acontecia? Elas tinham que ser diferenciadas. As hebreias ficaram bravas. Como assim a gente vai ter que ficar todo mundo, né, igual aqui? Aí ele falou, para que vocês sejam iguais, para que estejam iguais, elas vão ter que cobrir a cabeça. Porque vocês têm o cabelo, que é a honra de vocês. E elas não tinham. Porque eram prostitutas, convertidas. É óbvio que depois o cabelo delas foi crescendo e elas foram orientadas nesse sentido. Então era interessante que todas ficassem caladas. Tanto as da sinagoga, quanto as que vinham desses templos. Para não causar tumulto. Para não causar tumulto. Paulo estava aqui deixando a ordem, né, no lugar. A ordem é decência. Era uma ordem de culto. Então, que logo depois ele ensina da ceia ainda. Exatamente. E depois vem a sequência da ceia. O que acontece? Aqui não quer dizer que o homem é superior ou que a mulher é inferior. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que conversem nas suas casas. Então, ele estava deixando, então, Beth, uma etiqueta, né? Exatamente. É uma ordem de culto. Você já imaginou, se todos nós aqui na igreja, por exemplo... liturgia. É liturgia. É a ordem do culto. Sim. Se todos nós achássemos, pastor, eu quero falar isso aqui que eu estou sentindo aqui. Ia virar uma bagunça. Sim. Verdade. Né? Ia virar uma bagunça. Né, até na questão de profetizar, né? Exatamente. Tinha que ter ordem, né? Com certeza. Né? Então, tudo isso foi para o quê? Para orientar, para que houvesse amor entre eles. Né? Eles começaram a fazer as ceias, vamos entrar na questão da ceia. Eles começaram a fazer as ceias, eles levavam muita comida, comiam, até bebiam muito vinho. E o que acontecia? Ficavam bêbados. Os irmãozinhos mais pobres, que não tinham condição, ficavam olhando aquilo sem poder participar. Foi quando ele orientou com relação a partir o pão, a beber o vinho. Ordenadamente, que um espere pelo outro. Né? Isso tudo é um contexto... com fome, come na sua casa. Exatamente. Antes de vir. É um contexto de ordem. Por quê? Eles estavam numa nação estranha. Sim. Coríntios era grego, era o povo grego. E eles estavam se convertendo, então eles tinham que ser orientados com relação a tudo. E eles carregavam essa bagagem. E carregavam essa bagagem lá do templo, né?
Cultural e espiritual Exatamente. também. Então, eles não podiam ser escorraçados. Eles tinham que ser tratados. Como qualquer pessoa que conhece Jesus, que é lavado no sangue do Cordeiro. Tem que ser tratado. Ensinado, né? Exatamente. Doutrinado. A gente não pode nunca... Por isso que a salvação é constante. Exatamente. Glória a Deus. Ficar apontando o dedo, né? Ele ensina aqui não apontar o dedo, não julgar, né? Então, hoje não precisa usar véu. De jeito nenhum. Interessante. Hoje Não usar mesmo. véu é balela, não tem necessidade nenhuma. Base bíblica. É verdade. Porque nós Já estamos foi. debaixo da graça, o véu foi rasgado, né? O véu do templo, Sim. certo? A ressurreição de Jesus. Que quer dizer assim, que nós temos livre acesso, tanto homens quanto mulheres. Né? E nós temos Sim. mulheres maravilhosas aí que falam da palavra, que ensinam maravilhosamente. Inclusive a fundadora bem. da nossa igreja. A nossa igreja é uma mulher que fundou, A né? Inês gente. McPherson. Né? Então, Glória a Deus Vamos por lá. isso. Então nós Amém. temos